Boa tarde, senhora presidente desta sessão e vice-presidente da Casa, senadora Marta Suplicy. Meus cumprimentos a todos os senhores e senhoras senadoras presentes a esta sessão e também no ambiente do Senado Federal. Eu deveria estar nesse instante participando de uma reunião que se faz na Comissão de Assuntos Econômicos, exatamente numa audiência pública que está tratando do projeto de resolução do Senado número 72, audiência pública que está acontecendo em sequência à audiência de ontem, onde estiveram presentes naquela comissão o governador de Santa Catarina, o governador do estado de Goiás, o governador do Ceará, também esteve presente lá o vice-governador do Pará, e eu tenho certeza que as contribuições e informações que aqueles governadores e do Espírito Santo prestaram aos integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos e também da Comissão de Constituição e Justiça foram muito importantes e deram a todos nós elementos suficientes para avaliarmos muito bem o impacto e os efeitos negativos do projeto de resolução apresentado pelo senador Romero Jucá, que pretende unificar as tarifas interestaduais do ICMS e com relação a produtos importados. Nós ouvimos naquela sessão de ontem os governadores manifestarem sua preocupação. O governador de Santa Catarina anunciou que o nosso estado de Santa Catarina deixará de arrecadar R$1 bilhão por ano em função desta medida, se for implementada. E esta arrecadação fará muita falta ao Estado, e ouvimos também o secretário executivo do Ministério da Fazenda dizer o que já havia sido dito na semana anterior pelo ministro Guido Mantega, de que o governo federal pretende viabilizar alguma contrapartida, alguma compensação para esses estados prejudicados por esta resolução. Essa compensação, presidente Collor, ontem mesmo eu anunciei, não será aceita por Santa Catarina. Como Vossa Excelência bem sabe, o senador Dornelles, que já foi ministro nesse país por mais de uma vez, sabe também que a Lei Candir, embora eu tenha um apreço muito grande pelo ex-deputado Antônio Candir, a Lei Candir não funcionou e não funciona como mecanismo de compensação para os estados exportadores, no caso em especial o estado de Santa Catarina, que é um grande exportador apesar da sua diminuta área geográfica, mas que tem grandes prejuízos porque essa compensação não está à altura do esforço, do sacrifício e da contribuição que o Estado dá para com o país. E não se trata apenas de querermos ver a receita tributária garantida. O fato é que a região portuária de Santa Catarina se desenvolve de forma expressiva, como também no Espírito Santo, como também em outros estados. E na medida em que há um desenvolvimento da região portuária, muitas novas empresas se instalam, muitas novas profissões prosperam, muitas atividades econômicas se mostram vigorosas. E, evidentemente, não havendo mais a possibilidade de incentivo para as importações por aqueles portos, a atividade econômica deixa de existir. Então não é só a queda de arrecadação, é a própria vida e a própria atividade econômica da região que são prejudicados. Agora mesmo vamos para a segunda audiência na Comissão de Assuntos Econômicos e na CCJ, para lá mais uma vez nos posicionarmos contra essa medida, por entendermos ela inconstitucional, e também para defendermos os interesses de Santa Catarina e dos demais estados prejudicados. Mas eu quero, senhora presidente, senhores senadores, senhora senadora Vanessa Graziotin, apresentar aqui um projeto de lei na tarde de hoje, que considero muito importante e
creio ser pertinente, uma vez que a comissão especial que foi criada por essa casa para averiguar e investigar as atividades do ECAD já está na fase de apresentação do seu relatório final. E eu considero que, com base naquele relatório final, muitas novas disposições legais haverão de ser implementadas, haverão de ser votadas por esta casa, pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, enfim. E por isso eu quero também oferecer minha contribuição em relação às normas vigentes do ECAD, e por isso eu me permito aqui ler o pronunciamento que preparei para a tarde de hoje a respeito deste assunto. Senador. Pois não, senhora Vossa Excelência, Vanessa, permite, antes que Vossa Excelência já entrou na segunda etapa do seu pronunciamento. Com muito prazer. Ontem participamos juntos da importante audiência pública, inclusive estavam presentes alguns governadores, o governador do seu estado, Santa Catarina, governador Colombo, e me posicionei também. Agora, senador, eu acho que nós precisamos avançar no debate para votarmos efetivamente o projeto de resolução número 72, porque é fato que o Brasil inteiro está perdendo e que, se tirar os estados como de Vossa Excelência, perderá muitos recursos. Vamos avançar no debate da compensação, porque como está não pode ficar. A Folha de São Paulo publicou hoje, a Folha de São Paulo, o que todos os jornais da minha cidade, senadora Marta, publicam todos os dias. Zona Franca de Manaus registrou mais de 5.000 demissões esse ano, eu vou falar sobre isso. Sabe em que setores? 2 rodas e ar-condicionado de split, vêm todos importados. Nem as medidas que o governo federal adotou, baixando o II, baixando o IPI, foram suficientes, porque ainda é muito mais barato em decorrência desses incentivos estaduais que recebem. Então, senador, nós estamos lá de Santa Catarina, para que Santa Catarina tenha compensação, não perca a arrecadação, mas os outros estados não podem, o Brasil não pode continuar sofrendo da forma como está. Sem dúvida, nós aceitamos e compreendemos a manifestação de Vossa Excelência, mas é preciso dizer que hoje o patinho feito que existe no Brasil é a política de incentivo à importação via portos, através do que se chama hoje de guerra. Na verdade, nós deveríamos falar dos altos juros, nós deveríamos falar do custo Brasil, nós deveríamos falar de desoneração da folha, nós deveríamos falar de questões cambiais, e tudo isso passou para segundo plano. Aliás, de juro alto só se falava no Brasil enquanto José Alencar era vivo. Depois que ele morreu, ninguém mais falou do assunto. Parece que agora nós vivemos num mar de rosas, apesar de termos os juros mais altos do mundo. E isso atrapalha, sem dúvida nenhuma, a atividade econômica, a atividade exportadora, a atividade produtiva. E eu quero que o governo abranja todos os assuntos e não apenas um assunto que prejudica o meu estado e mais 2 ou 3 outros estados do Brasil. Nós precisamos avançar, mas vamos avançar no bloco e não avançar apenas crucificando e dificultando a vida de poucos estados que estão contribuindo há muito tempo com o desenvolvimento. Volto ao texto que preparei, dizendo: a observância do direito autoral protegido pela letra da lei é conquista relativamente recente. É função do Estado e da sociedade proteger de maneira intransigente esse direito. A fim de estimular a imaginação e a criatividade de nossos autores, músicos, pesquisadores e demais agentes envolvidos com o fascinante processo de construção da cultura. Há mais de uma década vige entre nós a Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a chamada Lei de Direito Autoral, que, a seu tempo, alterou, atualizou e consolidou a legislação sobre direitos autorais entre nós. Ao longo dos últimos anos, com o natural desenvolvimento das diversas expressões de produção cultural no Brasil, as disposições legislativas sobre o tema tão relevante vêm sendo debatidas e aperfeiçoadas. O objetivo é assegurar aos criadores os direitos que lhes são devidos e, ao mesmo tempo, garantir a todos os segmentos sociais facilidades de acesso aos bens culturais. Atento especialmente a esse último aspecto, senhora Presidente, é com satisfação que anuncio a esta Casa e ao Brasil a propositura de projeto de lei de minha autoria, que altera a Lei número 9.610. O objetivo é, abro aspas, isentar do pagamento de direitos autorais a utilização de obras artísticas e culturais por entidades específicas, em eventos beneficentes destinados a angariar fundos para manutenção e funcionamento próprios.
Se, como já afirmei, não se pode negar proteção aos direitos do autor, por outro lado, é igualmente importante estabelecer mecanismos que facilitem o real acesso da sociedade aos bens culturais por ela produzidos. Por óbvio, sabemos que criadores e produtores de obras artísticas e culturais não subsistem sem o público, de cuja apreciação decorrem o sucesso de seus trabalhos e, logo, a prosperidade de suas carreiras. Assim, acredito que, em algumas ocasiões específicas, é imprescindível a flexibilização da cobrança dos direitos autorais. Já termino, senhora presidente, dizendo que entendo ser somente com um mínimo de desprendimento por parte dos autores possível promover o efetivo acesso de determinados segmentos da sociedade aos bens culturais, como se sabe, para largos contingentes de brasileiros. A cultura, em suas múltiplas expressões, é um bem remoto, distante, de rara ou de nenhuma apropriação. Então, com o objetivo maior de democratizar o acesso aos bens culturais, proponho que instituições filantrópicas, escolas, creches e entidades religiosas sejam isentas do pagamento de direitos autorais quando, e somente quando, realizarem eventos beneficentes destinados à sua própria manutenção. Por isso, submeto esse projeto à apreciação desta Casa, que certamente haverá de analisá-lo e enriquecê-lo, se entender necessário, para que tenhamos não só um benefício para a cultura, mas também para as entidades filantrópicas e educacionais de todo o nosso país. Muito obrigado. Parabéns, Vossa Excelência, pelo excelente projeto.